Jesus anda sobre o mar. Glória a Deus. Palavras proféticas. Quero agradecer a todos os nossos irmãos que estão aqui, os nossos visitantes, sejam todos bem-vindos. Tem visitante aqui essa noite, pegar o nome dos nossos irmãos, tá bom? Para depois a gente aqui, no final, estar orando pela vida deles. Quem quiser uma oração especial, no final a gente vai estar aqui orando, intercedendo pela vida dos nossos irmãos, amém? Peço suas orações por todos nós, pela minha esposa, para que Deus venha levantar ela. Eu creio que quarta-feira ela já vai estar aqui conosco, ela teve uma melhora significativa. Já queria estar aqui, mas eu falei, né, calma mais um pouquinho aí, quarta-feira você já vai estar lá conosco, lá na presença do Senhor, amém? Possamos estar sempre em unidade, orando, intercedendo pela igreja, pelo Brasil, pelo mundo. Sabemos que as nações estão em seus rumores de guerra, estamos sabendo o que está acontecendo no Irã. Ali a sociedade toda se levantando contra aquele grande regime ali de ditadores que oprimem aquele povo, e a gente tem que orar até por eles, meus amados irmãos, para que venha ter paz também nas nações, porque as nações precisam conhecer também o poder de Deus. E lá no Irã a igreja é no subterrâneo, para quem não sabe, porque se pegarem lá um cristão com Bíblia aqui, essa liberdade que a gente tem lá no Irã não tem. O regime lá teocrático é um regime muito fechado da Sharia, do mundo islâmico, muito radical. É o termo xiita ali que comanda tudo aquilo lá. Por isso que a nação hoje não está aguentando mais, que as mulheres não têm liberdade, o povo não tem liberdade. É uma ditadura muito feroz ali dentro do Irã. Por isso que está todos esses rumores de guerra, e a gente tem que orar também por esse povo do Oriente Médio, principalmente de Jerusalém, que Deus nos ensina pelo Brasil e pelo mundo, amém? Queridos, essa palavra nessa noite, antes de começar, me deixa aberto aí, nós vamos do versículo 22 até o 33, uma palavra profética para esse começo de ano aqui nessa casa de oração abençoada. Olha, essa casa de oração aqui, ela pode depois continuar aqui com um braço, uma célula, um braço do Evangelho aqui na casa do Senhor, tá? Ainda esse ano nós vamos marcar um batismo aqui, vamos colocar uma piscina aí e vamos batizar os nossos irmãos esse ano, amém? Vamos organizar, vamos fazer um domingo aqui, uma manhã alegre, e vamos cultuar o Senhor e vai ter o batismo, viu, pastor? Nós vamos nos organizar para a gente fazer isso aqui, porque Deus está cobrando do ministério, tá? Deus está cobrando, nós vamos aí ver quem é que quer ser batizado. Olha, pastor, eu queria me batizar, para deixar tudo escrito, nós vamos passar, né? Pois é, a gente vai fazer aqui que é mais perto, né? Para cada dificuldade. Eu queria fazer lá, mas lá eu queria fazer um retiro, pastor. No feriado de carnaval a gente ia para lá. Mas o batismo eu queria fazer aqui porque a gente não está podendo gastar muito por causa da construção lá, né? No tempo. Mas aqui vai ser menos a despesa de estar mais perto um do outro, mas o retiro a gente pode fazer lá, que é o feriado de carnaval que tem. Todas as igrejas fazem, né? Vão para um sítio, e o senhor pode ver isso lá, pastor, a gente fazer lá em Marituba, vai ser uma bênção lá, né? A gente combinando esse espaço, para a gente sair também um pouco daqui. A igreja também não pode ficar só num lugar, senão vira aquela rotina, aquela coisa todo tempo. É bom a igreja sair um pouquinho e fazer a obra fora, porque isso aí traz unidade, traz mais a consolidação do ministério. Eu quero agradecer aqui ao diácono Guidomar por essa palavra maravilhosa, viu, diácono? Se prepare que Deus quer que você pregue mais, ministre mais aqui no ministério, porque Ele te deu capacidade para você, para sua esposa, e nós vamos colocar vocês mais na escala para vocês ministrarem aqui no ministério. Palavras abençoadas, vindas do céu, para que todos venham ter oportunidade no ministério. Que nós temos 3 pastores, no final desse ano, com certeza, nós vamos já estar consagrando o nosso irmão a pastor do ministério. Oh meu Deus, eu creio que já vai ser lá no templo, né? O rapaz que foi lá fazer o projeto da laje para mim, ele falou: pastor, eu só quero lhe pedir uma coisa, quando esse templo estiver pronto, quero que o Senhor me chame para me cantar aqui. Eu falei: você é levita? Ele falou: eu sou. Você já está convocado para você vir adorar. Nós vamos, já falei com a Emily, nós vamos trazer uma banda que tocou lá no casamento da amiga dela lá em Marituba, uma banda muito boa. Nós vamos trazer uma banda, irmão. Vai ser um negócio assim muito bacana, viu? A inauguração lá do templo, adoração e graça. Depois que a gente inaugurar lá,
a gente já vai pegar um outro canto para também montar uma outra igreja aí, algum bairro de Belém direcionada pelo Senhor, amém? Visitantes nessa noite, nosso Senhor Valdir, cadê o Valdir? Olha o nosso irmão, eu me lembro do nosso irmão Valdir, né, irmão Raquel? Quando a gente estava aqui pela sinagoga do pastor Marcos, ele sempre vinha aqui nas reuniões aqui. Ele realmente tem também o senhor Castro. Quem é o senhor? Ah, o nosso irmão Castro já é da casa. Tem também a criança Esté Campelo. Quem é Esté Campelo? Olha só que morena bonita, né? Uma jovem bonita, só nome de artista, né? Valdir Castro e Esté. Meu Deus, tem a Esté também, que é minha sobrinha, né? Duas Esté nessa noite aqui, para a glória do nome do Senhor. Amém? Então vamos agora, me dê a sua atenção, que Deus tem uma palavra no teu coração. Maravilhoso Deus, te agradecemos por essa palavra, que tu venha nos dar a inspiração através do Espírito Santo para a edificação do corpo da tua igreja. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Antes de a gente entrar no versículo 22, que vai até o 33, eu vou entrar com uma introdução que Deus colocou no meu coração. Hoje eu estava vendo essa mensagem, Deus está me dando mensagem, pastor Lindomar profetizando já, é o chamado dele é de pastor, do líder pastor, né? Deus sempre falou para ele que ele vai ser pastor. E está chegando o tempo de Deus consagrar ele como pastor. Esse é o ano da consagração dele. Aí, sempre pela manhã, pastor, quando a gente sai lá na nossa primeira jornada, aí eu assisto o programa na Liberdade, muito bom ali do pastor que prega pela manhã, na Liberdade FM. E é nessas caminhadas que eu vou escutando que Deus está me dando as mensagens para trazer para cá. Que é aquelas mensagens que tocam no coração da gente, né? Aquela que Deus, Ele quer que o pastor pregue para a sua igreja. E é aí que Jesus está me dando as mensagens. No trânsito que eu estou trabalhando, ouvindo a palavra, vai tocando no coração. Essa mensagem aí, meu filho, pregue lá. No domingo passado foi lá do rádio que eu ouvi. Essa semana já foi do rádio. Já tem uma outra que ele já me deu sobre José e Jesus. E a gente vai ministrando aqui para abençoar o povo. Amém? Aleluia. Então, queridos irmãos, essa mensagem ela é muito intrigante, muito poderosa, porque fala em sobrenatural. Quem que acredita aqui em sobrenatural, levanta a mão. Glória a Deus. É só para quem acredita, porque tem gente que não acredita no sobrenatural. Isso aqui é loucura aos olhos humanos. Glória a Deus. Se você for analisar pela ciência, não tem como um homem andar sobre o mar. Nem o ser humano tem a capacidade, nem pela biologia humana e nem pela física humana, em nada, a possibilidade de um homem andar sobre o mar. Não existe isso. Não tem na face da terra. E hoje o jovem estava querendo atravessar a piscina. Olha como é que Deus faz. Eu estava estudando essa mensagem, Deus tinha me dado, e tinha um jovem ali, tem uma piscina daqui para ali na casa dele. Ele estava com um amigo dele aqui do lado, o outro daqui. Ele resolveu que ele ia atravessar por cima andando na piscina. Ele começou a fazer teste. Ele começou, fundou. Bora colocar uma lona. Colocaram uma lona. Fundou. Colocaram outra coisa. Fundou. Não tem como, querido. A velocidade, a ciência diz para a pessoa, um ser humano atravessar uma piscina, ela tinha que correr de 87 km a 110 km por hora para ela passar rápido por cima da água. Nós temos um corredor aqui, aquele moreno, o nome dele, não sei o que, Bolt, o nome dele. O Zambolt, né? Zambolt é o corredor, o cara que corre mais no planeta Terra. Ele alcançou 37 km por hora, até 40. É a média que o homem já conseguiu nesse planeta Terra, de velocidade. Então, para você andar sobre as águas, você tinha que correr de 110 a 87 km por hora, uma velocidade tão grande para você poder atravessar uma piscina ou algum lago. E a gente vê que esses filmes de Hollywood, quando você vê o Homem-Aranha subindo assim, ali nas paredes, a gente sabe que aquilo é tela invertida. Na verdade, ele está subindo assim, aqui, e depois a câmera vai e inverte, como se estivesse subindo. Todos os filmes de super-heróis, o cinema tenta fazer o homem voar, tenta fazer o homem andar, mas quando você vai para a realidade, não tem como, a possibilidade é zero da pessoa andar sobre o mar. Da pessoa voar. A pessoa só pode voar hoje se ela tiver uma tecnologia, que já tem tecnologia. Você coloca
Estava vendo lá nos Estados Unidos, o cara colocou o negócio aqui no pé, colocou um colete aqui atrás dele e ele sai voando. Já tem essa tecnologia, mas somente o homem, nunca, ninguém jamais conseguiu. Vocês estão entendendo? Dá uma glória para Jesus aí. Então, querido, para você ver que esse milagre aqui não é qualquer milagre. Jesus está ministrando e acabou de ministrar sobre a multiplicação de pães e peixes. Ele já tinha feito um milagre poderoso, distribuindo os pães para mais de 5.000 pessoas. E agora ele vai mandar os discípulos partirem para outra margem, porque ele quer aumentar ainda mais o patamar do sobrenatural e do milagre. A multiplicação de pães e peixes já é um grande milagre. Você já pensou você pegar ali o peixinho e multiplicar para multidão de pessoas, naquele mesmo momento que as pessoas se alimentarem? 5 pães e 2 peixinhos. Você já pensou, você já imaginou esse milagre? Os discípulos lá com os cestinhos na mão aqui, ó, 5 pães e 2 peixinhos, e distribuindo para as pessoas que estavam sentadas ali, assistindo a ministração de Jesus. E o peixinho ali fresquinho na hora, prontinho na hora, e não faltou, ainda sobrou 12 cestas. Então os discípulos já saem de uma grande maravilha, só que Jesus vai aumentar ainda mais o patamar, que é que a gente vai entrar. O texto diz, versículo 22, leia lá na sua Bíblia, que diz assim: Jesus anda sobre o mar. E imediatamente depois dos milagres dos 5 pães e 2 peixinhos, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para outro lado do mar da Galileia. Enquanto ele despedia as multidões que ele tinha ali alimentado. Porque Jesus se compadeceu. Pô, tem tanta gente aqui para ver eu ministrar. Ele falou: olha, vocês vão agora para outra margem, deixem eu aqui cuidar das multidões, que eu vou despedir eles, vou cuidar deles, mandar eles cada um para suas casas, e depois que eu vou atrás de vocês. E Jesus insistiu com ele, o texto diz, porque eles não queriam largar Jesus. Jesus: não, entrem no barco e vão para outra margem, que eu vou encontrar com vocês lá. Porque Jesus queria subir o patamar do sobrenatural, mostrar que ele é o Filho de Deus, que ele é Deus glorioso nessa terra. Essas pessoas que contestaram que ele ministrou, o diácono Lindomar, eram pessoas que conheciam a lei e Abraão. É o mesmo povo. Então, se você realmente conhecesse as leis, o que Abraão escreveu e a fé que ele demonstrou, as pessoas tinham que crer que Jesus era o Messias, que ele era o Filho de Deus. E aqui Jesus vai dar uma lição muito forte na nossa vida. Uma coisa é certa: para que entrasse em quê? No barco. Cada um de nós no mundo espiritual que está aqui nessa noite tem um barco espiritual. Glória a Deus. O grande segredo para Jesus demonstrar no teu barco, no meu barco, que Ele é Deus e que Ele pode agir de uma maneira que eu nunca vou entender, porque eles não estão esperando aquilo. Na mente dos discípulos nunca ia se passar que Jesus ia caminhar sobre o mar e encontrar com eles ali. Numa agitada, numa grande tempestade. Isso nem passava, imagina, pela cabeça dos discípulos, querido. E Jesus manda, olha, imediatamente Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia toda aquela multidão que ele tinha alimentado de 5.000 pessoas, fora crianças e os jovens e os parentes das pessoas que estavam lá. No barco de Jesus. Eu te pergunto nessa noite, no nosso barco, cada um tem um barco, já falei? No teu barco, Jesus está nele? É uma reflexão nessa noite. No meu barco, Jesus está no meu barco? Jesus, você que está na live, que vai receber essa mensagem profética, Jesus está no teu barco nessa noite? Levanta a tua mão que a palavra é forte e profética. Eu profetizo nessa noite que se Jesus estiver no teu barco, pode vir tempestade que vier, pode vir barreira que vier,
Pode vir coisas tremendas que tu nunca imaginou na tua vida que vier. Se Ele estiver no teu barco, Ele vai acalmar e vai te abençoar e vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. Bate palma para Jesus. Palavra profética. Esse ano é ano de bênção, tem muita aprovação. A gente está sendo provado lá em casa. Eu com a minha esposa, a gente está sendo provado, que a obra já era para ter começado, aconteceu isso na perna dela, ela parou a obra. Vamos ver se amanhã a gente começa a obra lá. Mas Jesus falou para mim: meu filho, se eu estiver no teu barco, não te preocupa, porque o dono da obra sou eu. Aleluia. Se eu estiver no teu, meu irmão, se Jesus estiver no teu barco, Ele faz o que Ele quiser, querido. Ele é Deus. Vamos continuar o versículo 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho para um monte para orar. E ao chegar da noite estava ele só. Além de ele despedir as multidões, agora Jesus vai orar antes de ir atrás dos seus discípulos. Jesus era um homem de oração. Olha aí outro segredo do sucesso quando Jesus está no nosso barco. Nunca devemos de deixar de orar na nossa casa. Nunca devemos de deixar de orar. Por mais que você não tenha o hábito da oração, mas pelo menos quando você for dormir, quando você acordar, diga para Jesus: Jesus, eu te entrego hoje o meu dia nas tuas mãos. Aleluia, Deus. Quando for dormir: Jesus, eu entrego a minha alma nas tuas mãos, eu entrego a minha família nas tuas mãos, eu entrego os meus filhos nas tuas mãos, eu entrego meus projetos nas tuas mãos, eu entrego tudo nas tuas mãos. E se tu voltares hoje, eu quero estar contigo no teu reino. Glória a Deus. Isso todo ser humano tem que aprender, principalmente os nossos irmãos que estão aqui. Jesus já dá uma lição muito poderosa. Versículo 24 vai ser tremendo. Todavia o barco já estava longe no meio do mar, lá na Galileia. Oh meu Deus, estou com saudade da minha tela. Aleluia. Todavia o barco já estava longe lá no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era ao contrário. Olha, eles são pescadores profissionais. Nós sabemos que eles são pescadores profissionais. E se levanta uma grande tempestade, meu irmão, para Pedro e João, Tiago ficarem com medo, é porque o negócio estava bravo, meu irmão. Você atravessar essa baía do Guajará e quando o negócio está pegando, meu irmão, o barco fica assim, ele estala todinho. Era no meio dessa tempestade que esse pessoal estava. O texto diz: todavia o barco já estava longe. Parece que Jesus faz de tudo para dificultar ainda mais, para que o milagre também seja ainda maior na nossa vida. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando a tempestade está muito forte, está muito grande, é porque Deus quer abençoar também muito poderosamente a nossa vida. Porque Ele testa a nossa fé até o último tutano, meu amado irmão. Aleluia, Deus. Todavia o barco já estava longe, no versículo 24, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era ao contrário, meu irmão. Já pensou o que é isso? Naquele tempo as embarcações eram a vela, querido, não tinha motor. Ou era no remo, muita gente remando, ou era na vela. E o vento dando o contrário, para levar o barco ao contrário, o vento muito forte aqui, muito poderoso. Versículo 25. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Na quarta vigília da noite, depois de 9 horas, Jesus foi atrás dos seus discípulos. Porque na cultura judaica, a primeira vigília sai das 6 da tarde e vai até 9 da noite. A segunda vigília vai de 9 horas até meia-noite. De meia-noite até 3 horas da manhã é a terceira vigília. E a última vigília, o texto diz, na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles andando sobre o mar. Eles estão ali 3 horas da manhã, no meio do mar, na tempestade. É nessa hora que Jesus vai atrás deles andando sobre o mar. Na hora mais difícil que Jesus chega na vida do crente. É na hora mais complicada
que Jesus sempre chega na hora do crente, daqueles que acreditam, se ele estiver no barco. Aleluia. Porque Jesus tem que estar no barco, querido. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E gritaram com medo. Meu Deus do céu! Imagina a cena, aquela tempestade jogando o barco, Pedro todo agoniado lá, João querendo se salvar, todo mundo, e Jesus de longe andando sobre o mar. E quando Jesus começa a se aproximar, ele fala: é um fantasma. Eles nunca viram isso. É um fantasma. Já tinha fantasma naquele tempo, né, querido? É interessante, querido. É interessante, já tinha fantasma. Glória a Deus. Mas se coloca no lugar deles, querido. No mar agitado aqui, todo mundo com medo. Eles pensavam que eles estavam vendo assombração, espíritos imundos, demônios, coisas que eles nunca tinham visto. E olha como Jesus é maravilhoso. O texto diz que eles gritavam de medo. Você já pensou que é isso? Era grito forte, querido. Era grito forte. Eles gritavam de medo. E ainda viram o fantasma. Olha o que te aprende aqui quando a gente está com medo. Jesus nos dá uma lição aqui. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, o medo que tu sente não é nada para mim. O medo que te aflige não é nada para mim se eu estiver no teu barco. Glória a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo nessa noite para todos nós? Não tenha medo. Não tenha medo de tudo que virá em cima sobre a nossa casa e nossa família. Glória a Deus. A gente não tem que ter medo, queridos, porque a gente vive o sobrenatural de Deus. A gente não tem que ter medo de nada, porque Jesus está conosco, está com a sua igreja, está no barco com a gente. Pode vir tempestades, pode vir dificuldades da vida, Jesus está no barco, não tenha medo. Não tenha medo, não deixe o medo te afligir, porque isso não é de Deus. Quando os discípulos viram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritaram de medo. Aí no 27, Jesus é muito poderoso. Mas imediatamente o Deus poderoso, que vê tudo, sabe todas as coisas, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, no 27, mas imediatamente Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu e não tem mais. Aleluia. Tenha bom ânimo, minha igreja, sou eu, não tem mais, o Deus de Abraão. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. A verdade é Cristo. Para o mundo a verdade é relativa. Você acredita naquilo que você quiser. Para o mundo ninguém é de ninguém. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Mas para Jesus não, para a igreja não. A verdade é Ele. Ele é o verbo, Ele é o Logos. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que anda sobre as águas. Nem um ser humano no planeta Terra, e nunca vai existir. Talvez na Lua, se você fosse para a Lua, lá talvez você flutuasse sobre as águas. Mas aqui nesse planeta Terra não. O único que andou sobre o mar para acalmar a tempestade e para dizer: tenho bom ânimo, minha igreja, sou eu, e não tem mais. Bate palma para Jesus, pelo amor de Deus. Não tem mais. Eita, Deus poderoso. E o negócio vai ficar mais bonito ainda, porque Pedro não deu bom para Pedro, querido. Aqui ele acerta. Olha que Pedro vai falar para Jesus. Esse Pedro é maravilhoso. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Já que tu não é um fantasma. Pedro era louco mesmo, querido. Ele era meio doido. Já que é tu mesmo que está aí, mestre, então eu quero andar também. Se Jesus não é Deus, não, fica aí, deixa que eu vou até ti.
Deixa que eu vou até você. Não, Pedro, fica lá. Eu sou Deus, mas isso aí não, Pedro. Está pedindo demais. Querido, tu acha que Deus vai perder a oportunidade de glorificar ainda mais o nome dele? Isso aqui é tremendo. Ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. E Jesus, que não perde viagem, então Jesus lhe respondeu: vem. Se o problema é esse, vem, meu irmão. Pode vir. Pedro foi o único homem no planeta Terra que andou sobre as águas depois de Jesus. Só dois, o primeiro Jesus e o segundo Pedro. Porque Pedro desafiou o rei dos reis. E Jesus aqui, está desafiando, pode vir, o problema é esse, vem. Pedro sai do barco, mete e começa a andar. Pedro começa a andar, o texto diz, olha o que o texto vai dizer, ao que Jesus disse no 29, então Jesus lhe respondeu: vem! E Pedro, deixando o barco, Pedro ele era doido, ele era maluco, cara. Já que é tu mesmo, eu vou, ele meteu a mão, ele era tudo doido. E Pedro, deixando o barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Quando ele expressa essa fé sobrenatural, Jesus fala: pode descer do barco e vem. Ele vai, ele começa a andar, ele anda. O texto diz que ele está andando. Ele começou a andar, querido, na direção de Jesus. A ciência diz que ele tinha que afundar, né? Jesus só está lá, só bem na unção lá. Porque Jesus dá ordem a tudo, né? Jesus dá ordem à água. Jesus dá a ordem à água. Deixa ele vir. Já deu a ordem. Ele não deu a ordem, passou o vento. Quem é este que até os ventos e a tempestade lhe obedece? Jesus deu a ordem para a água. Vem, Pedro. Jesus colocou ali uma camada para Pedro vir, um gelo, no sobrenatural. Uma estrada para Pedro vir. Glória a Deus. Aí Pedro vem andando. E olha o que vai acontecer. Isso aqui é tremendo, querido. Olha, no 30. Todavia, ele estava vindo sobre o encontro de Jesus. Até aqui estava maravilhoso. Olha aí como a nossa vida é assim mesmo. A gente já tem essa fé vacilante aqui como ele. No versículo 30. Todavia, reparando na força do vento, ele tirou o foco de Jesus aqui. Ele começou andando, expressando uma fé sobrenatural. Ele foi na direção de Jesus, mas quando ele começou a olhar para o lado, olha aqui que o texto diz: todavia, reparando na força do vento, teve medo. O que foi que Jesus falou lá em cima para ele? Tenha bom ânimo, sou eu, não tem mais. Se é tu, então deixa que então vem. Aí quando ele desviar o olhar aqui, trazendo para a nossa vida espiritual, é quando você está na brecha da bênção. Alguma coisa a gente desvia do caminho do Senhor. Tu olha e sai do barco do Senhor. Aleluia. Tem que estar aqui na direção, que a missionária Marlene falou. Primeiro é o reino, a direção de Deus. Aí ele desviou o olhar para cá, desviou o caminho. A Bíblia diz: não desvia o teu caminho nem para a direita e nem para esquerda. Pedro, aqui o texto diz: todavia, reparando na força, o vento hoje traz nos nossos dias as dificuldades que te enfrenta na vida, as tribulações, os momentos de sofrimento na família, alguma doença. Por que a maioria das pessoas não permanece na igreja na hora da provação? Porque elas não têm estrutura espiritual. Na hora que vem, o texto diz que na hora que vem a tempestade, ali na parábola do semeador, a semente Jesus vai lançando, que é a palavra, né? A palavra de Deus é a semente. Quando ela cai aqui no teu coração, que é terra boa, ela vai dar fruta, ela vai permanecer na direção. Mas tem semente que a palavra lançada entra aqui, fica aqui como um espinho, um pedregulho. Naquele momento tu gostou da palavra, tu achou maravilhoso, mas saiu daqui, tu saiu do barco, tu perdeu a direção. Ou tu foi para a esquerda, ou tu foi para a direita. Aleluia. Jesus está dizendo: não, para me abençoar, para me cumprir tudo aquilo que eu te prometi, tem que estar na direção. Não tem que olhar nem para a direita e nem para a esquerda.
tem que estar na direção de Deus, que o barco nunca vai afundar. Pode vir a tempestade, pode vir a dificuldade da vida, mas Jesus vai estar lá para te dizer: sou eu, não temas, porque eu sou contigo. Glória a Deus. Todavia, nós já vamos terminar. Todavia, reparando na força do vento, teve medo, e começando a afundar, gritou. Aqui a fé dele foi embora. Ele teve medo, esse ser humano, né? Acho que caiu a ficha dele. Meu Deus, o que estou fazendo aqui no rio andando? Caiu a ficha dele, com certeza. Ele falou, ele gritou, começou a afundar. O mar, meu irmão, o cara vai se afogar. 3 horas da manhã, com a tempestade ali querendo afundar o barco. Imagina só isso, querido. Ele gritou: salva-me! E Jesus vai lá, para a mão dele. O texto vai dizer agora, olha, em 32, não, no 31, Jesus respondeu imediatamente. É muito forte aqui a linguagem da King James, que é bem próximo ao hebraico original. Olha o que o texto diz, que Jesus não perde tempo, né? Jesus estendeu, e quando ele gritou, Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que tu não vieste na direção que eu te mandei? Homem de pequena fé, por que tu saiu da direção? Por que tu olhou para o lado? Por que tu olhou para o outro? O foco sou eu, Pedro. O foco sou eu, minha igreja. O foco sou eu, minha igreja. Glória a Deus. Isso é forte, querido. Isso aqui é lindo, que Jesus estendeu imediatamente a mão para que ele não afundasse, para que ele não perecesse. Jesus puxa ele e dá apagou na mente dele. Homem de pequena fé. Tu estava uma bênção, tu vieste na direção certa, rapaz. Já pensou se Pedro chega até Jesus e lá onde Jesus estava? Porque Jesus toca e tira ele da água. Porque quando ele volta para o barco, os dois vêm andando sobre as águas. Que eles têm que voltar, Pedro vem com ele. Pedro vem andando com Jesus, não volta, querido. Você sacou a revelação? Jesus puxa ele e vem trazendo ele para o barco, andando sobre as águas, querido. Aleluia, Deus. Mas Jesus queria glorificar o nome dele na vida dele. Ia colocar ele como um homem no patamar de Abraão, de fé. Mas ele vacilou e afundou. E podemos vacilar naquilo que acreditamos. Amém. Não vacile na fé. Não vacile. O texto é esse nessa noite. Vai sim chegar as dificuldades, vai chegar as tribulações, vai chegar o sofrimento, mas a nossa fé não pode vacilar. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Foi uma pergunta que Jesus falou para ele, querido. Jesus não queria que ele duvidasse, ele queria que ele chegasse até ele e viesse abraçado com ele até os outros irmãos. Versículo 32, a gente vai até o 33. Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento, cessou a tempestade, tudo se acalmou. Porque é isso que Deus faz na nossa vida. Então, querido, para nós que acreditamos no sobrenatural de Deus, jamais desistir. Jamais desistir, querido, daquilo que a gente acredita. Aleluia. Jamais desistir. Por quê? Porque eu vejo, por exemplo, eu vejo o pessoal que gosta de futebol. O cara, quando ele gosta de futebol, do time dele, ele viaja lá para Guayaquil, querido. O último recurso dele, olha, eles já estão juntando dinheiro. Os caras que são fanáticos, os jogadores do time, eles vão guardando dinheiro. Eles fazem um projeto. Eu já vou guardar aqui um dinheiro, porque se o meu time for disputar Libertadores lá ali nas Américas, então no Equador, ou na Venezuela, ou na Argentina, eu já tenho um recurso para ir para lá. Os caras se projetam, se programam. Mas por que eles fazem isso? Porque eles têm fé, querido.
que o time deles vai vencer, que eles vão chegar lá, vão torcer, vão se alegrar e vir trazer a taça. Na nossa vida é a mesma coisa. A gente vai juntando, vai plantando, vai semeando no reino de Deus. Aí vai chegar as tempestades da vida, vai chegar os momentos difíceis da vida, mas a gente não vai abrir mão daquilo que Deus entregou na nossa mão, daquilo que a gente acredita. E no momento mais difícil é lá que Deus vai pegar na tua mão e te levantar. Vem, minha filha, vem, meu filho, eu estou contigo, eu sou contigo, tenha fé, não tenha medo, eu sou o teu Deus, eu sou a tua herança, eu sou a tua fortaleza, eu sou a tua... Vamos chegar de pé, querido. E assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Agora vem a grande resposta. Então os que estavam no barco adoraram-no, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, querido. Aleluia. Jesus é o Filho de Deus. A Emily vai louvar, o pastor Lindomar vai fazer essa última oração. Olha, tem pedido aqui do pessoal da live: vem, Lindomar, para cá fazer essa última oração. A Emily vai louvar, nós vamos terminar louvando e você vai orando em cima, tá? Do louvor. O pessoal que está na live pediu a nossa... Os pessoal estavam com saudade da nossa live. Muita gente. Porque mais de 5.000 pessoas são alcançadas no Ministério da Oração e Graça. E 2 dias que a gente não fez, o pessoal: cadê, pastor? Cadê lá? Calma que eu estou ajeitando. Hein? Olha, já tem 1.000 aí essa noite, né? A Ana Miranda por cura. Jesus está falando de milagre, viu, Ana? Você acredita em milagre? Jesus está te curando nessa noite, eu profetizo. Antônio Roberto por libertação. Jesus está aqui. Tu viu a primeira palavra do diácono? Conhecereis a verdade e a verdade te libertará, meu filho.